Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Mas compartilhe, gente, que é um vídeo muito importante. Muito importante, principalmente o que vem acontecendo, há muito tempo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso bem antes do VAR. Com o VAR, então, tudo se manipulou. Sempre falava que nunca houve erros de arbitragens. Nunca houveram erros de arbitragens, principalmente contra o Vasco. Os erros de arbitragem não existiam. Existiam sim pessoas mal intencionadas para manipular resultados contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês acabaram de ver o lance do Verratti diante da equipe do Fluminense. Tivemos um pênalti, cara, sempre em cima do Verratti. Todas as situações é em cima do Verratti. Todas. O pênalti não assinalado, mão claríssima do Manuel, não marcado pênalti. E depois um gol legal que o VAR deu impedimento, retraçou as linhas. E a gente vai falar aqui por que foi retraçada essas linhas. Edição de vídeo. E a gente vai mostrar por que eles fazem essa edição de vídeo. É impressionante. E a gente tem aqui que parabenizar uma pessoa de outro clube, a outra SAF, o outro presidente de SAF, não o vagabundo do Jorge Craig Wander, que não representa a gente. Por sinal, eles têm casas de apostas e há manipulações de resultados com essa empresa, por isso eles cagueando com essa situação que aconteceu ontem. E o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, junto com Jorge Cajuru, junto com o Romário, como está aí na foto, começaram ontem a CPI de manipulações de resultados no Campeonato Brasileiro e também em outros campeonatos pelo Brasil. Gente, é muito sério e é muito grave. A gente vai deixar aqui, nesse exato momento, onde tudo começou, aonde lá no Sport TV, o lance do Verratti, novamente o Verratti, estava em posição legal, aonde foi retraçada as linhas, fizeram uma edição de vídeo, como ontem foi falado na CPI, e a gente vai mostrar isso aqui para vocês, e é por isso
que a gente tem que parabenizar uma pessoa que está representando não só o Botafogo, mas representando todos os clubes do Brasil, principalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um cara que pode ter certeza, está sendo aí, né? Muitas pessoas da mídia esculachando, falando mal de John Textor. Muitas coisas da mídia, do sistema, favorecem a alguns clubes e outros que se fodam, principalmente Botafogo, Vasco, que são muitos, mas muitos prejudicados com essa situação do VAR e essas manipulações de resultados devido a casas de apostas. Veja aí esse lance crucial, aonde tudo começou e aonde o John Textor começou a investigar o que estava acontecendo no futebol brasileiro. Vamos ao lance então, colocar o gol anulado, né, do Vasco, o gol marcado pelo Paulinho, que naquele momento daria um empate ao Vasco, que estava perdendo o jogo, né, PC? Então, vamos ao lance. Tava 0x0. Tava 0x0 ainda, o Palmeiras não tinha feito gol, verdade. 1x0 para o Vasco. Vamos ao lance, né? O cruzamento lá da esquerda, o Verratti cabeceia, o Murilo tem uma ação ali salvando o gol, a bola volta para o Verratti, que chuta a bola para o meio da área, e ela para fora da área, e ela sobra ali para o Paulinho, que faz o gol. Em campo, o assistente Vitor Hugo dos Santos não observou essa posição do Verratti, a jogada foi analisada pelo VAR, chegaram à conclusão que ele estava em posição de impedimento, né? O pé direito dele ali, a linha vermelha é do ataque, azul da defesa, portanto ele estava mais próximo da linha de meta do que o gol. Estava em posição de impedimento. O que eu quero chamar a atenção dessa jogada é para a ação do Richard Rios, porque no primeiro momento o Verratti cabeceia a bola, o Murilo tem uma ação para salvar o gol, essa bola volta para o Verratti, e agora na câmera 1 vai ser legal para a gente observar a ação do Richard Rios, a maneira como ele vai para essa bola, com total consciência, com total controle, de uma maneira deliberada, afastando essa bola da área, tirando essa bola da área. E essa ação do Richard Rios já é uma segunda jogada, dá início a uma outra jogada. Portanto, a fase de ataque ali, ela começa novamente quando o Paulinho domina essa bola. Aquela primeira jogada que o Verratti estava em posição de impedimento, a partir da ação, se a gente puder parar aqui só um minutinho, por favor, a gente pode parar aqui só um minutinho. O Verratti está em posição de impedimento. O assistente não observou no campo de jogo. Se ele faz o gol, né, o assistente não viu, o VAR vai analisar a posição dele e o gol vai ser anulado. Ok, Murilo salvou o gol, agora a gente pode soltar. Aí o Verratti, essa bola vem para o Verratti. Se o Verratti chuta e faz o gol, ainda está na consequência da primeira fase de ataque, da primeira jogada de ataque. Se o Verratti dá esse passe para o meio da área e um companheiro dele faz o gol, ainda é a primeira jogada de ataque. Mas a partir do momento que o Verratti cabeceia, o Murilo tira a bola, o Verratti chuta essa bola no meio da área. Para só um minutinho, por favor. Podia voltar lá no Richard Rios. Antes da bola chegar no Richard Rios, por favor. Aqui. Aí o Verratti joga essa bola para o meio da área. Se esse passe dele sobra para um jogador do Vasco que concluísse em gol, impedimento. Porque ele estava em posição de impedimento e ainda era considerada a primeira jogada de ataque, porque aquela ação do Murilo ali é salvando o gol, ok? Essa bola vem para o meio da área. E olha só a ação do Richard Rios, totalmente controlada, uma ação deliberada, e a partir desse momento a defesa do Palmeiras passa a ter a posse da bola, a partir dessa ação do Richard Rios, que é deliberada, não é aquela bola forte, aquela bola que desvia, uma bola rebotada, não, é uma ação consciente, deliberada, e a partir desse momento tem a posse de bola, o time do Palmeiras, um pouquinho antes, ele se movimenta, pode até voltar um pouquinho antes, olha só, ele vem ao encontro da bola, olha só onde ele está posicionado, ele vem ao encontro da bola e tem uma ação completamente deliberada e essa bola sobra para o Paulinho e aí já é uma outra jogada, portanto, fora do protocolo do VAR. O VAR checou a posição de impedimento do Verratti, mas a partir do momento dessa ação do Richard Rios, já é uma outra jogada, o VAR não poderia mais... Só para ficar claro para quem está em casa, então, PC, se aí, ao invés do Richard Rios, tivesse um jogador do Vasco e ele chutasse a bola para o gol teria de ser anulado. O gol seria anulado em função da ação do Verratti, que estava em posição de impedimento, cabeceou, essa bola
foi tirada pelo Murilo. O Verratti dá um passe, ele está em posição de impedimento, dá um passe para um companheiro que teria marcado o gol seria irregular. Provavelmente, né, provavelmente não, certeza que o assistente não conseguiu identificar o posicionamento do Verratti, que não era um lance fácil de impedimento. Com o áudio do VAR, depois a gente vai poder analisar. Porque se o assistente tivesse feito o delay, o chamado delay, né, tivesse observado a posição, olha, eu vou esperar, porque é uma posição muito ajustada, vou esperar o Verratti, cabeceou, o Murilo tirou o Verratti, jogou essa bola para o meio. Quando o Verratti jogasse essa bola para o meio da área, ele já levantaria, porque a jogada não teria concluído o gol. O Wilton apitaria, acabou a polêmica. Mas a partir do momento que o assistente não viu esse impedimento em campo, o VAR só poderia anular o gol se essa ação fosse do Verratti direto no gol ou um passe ali, ainda em ação da primeira jogada, e esse gol, se esse gol tivesse sido feito por um companheiro dele. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma outra jogada, uma ação deliberada, começa uma nova jogada e a outra fase de ataque é a partir do domínio, a obtenção da bola na fase de ataque é a partir do segundo domínio ali do Paulinho, portanto, gol legal e um erro de protocolo, porque já não era mais a fase de ataque, um erro, uma péssima intervenção do árbitro de vídeo. Vamos agora passar para vocês as falas de John Textor, presidente da SAF do Botafogo, e o senador Jorge Cajuru, o que está aí chefiando e fazendo o relator dessa CPI de manipulações de resultados. Analisem, galera, analisem que a parada vai acontecer se Deus quiser. Se for para suspender o campeonato, que suspendam. Chega de sacanagem, chega de mutretagem, chega de pilantragem, principalmente nessa imundície dessa arbitragem brasileira e dessa CBF, que fazem tão mal ao esporte e ao futebol brasileiro. Veja aí e depois a gente vai deixar nossas análises finais dessa situação que ontem começou, gente. E é muito importante você, vascaíno, analisar, pois o Vasco é um dos mais prejudicados por essas manipulações de resultados. No Vasco, no jogo do Vasco, particularmente eu acredito que ocorreu um tipo de erro que não ocorre pelo árbitro de VAR nas principais categorias. Foi um dos gols mais bonitos que eu vi em muitos anos. E o atacante estava avançando e o atacante foi colocado como impedido. E nós vimos que ele estava erroneamente foi colocado aí dentro da parte e foi anulado. E eu vejo ali que o ângulo da câmera naquela situação particular revela que a parte inferior do jogador do Palmeiras estava à frente do jogador do Vasco. E se essa pessoa estava à frente do jogador e se traçar essa linha ali pela grama na linha do jogador, percebemos que isso seria se essa linha pontilhada estava aparecendo ali na tela, e ao inspecionar aquela linha da forma mais atenta, depois que nós vimos, aquela linha estava inclinada para frente do ombro para incluir o pé do jogador do Palmeiras, e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. Foi um momento em particular que me deixou muito perturbado, porque pareceu para mim que o tipo de erro que o árbitro de VAR não pode cometer. Tudo, nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, de que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá. Foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará, principalmente na Polícia Federal, a companhia
para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento. Por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram. E importante para concluir e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor Joe Testor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto, não podemos fazer acusação, podemos começar a trabalhar muito, e é isso que vamos fazer, porque material suficiente com conteúdo e indícios nós temos ao dispor. É incrível, gente, é incrível, mas a gente aqui tem que aplaudir e enaltecer esse norte-americano, sim, esse norte-americano digno que veio ao Brasil para mostrar a cara e bater de frente contra o sistema. Não só foi o Botafogo esse prejudicado, devido ao Botafogo estar liderando o campeonato, e essas manipulações de resultados acabaram influenciando pelo título do Palmeiras, e ele não colocou só o Botafogo, pois outras equipes estão aí sendo prejudicadas pelo VAR, principalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje temos uma SAF que não representa o clube, um outro norte-americano, só que esse outro norte-americano tem casas de apostas, tem cassinos e está envolvido nessas manipulações de resultados. Josh Craig Wander, da 777, que comanda o futebol do Vasco. Não temos representação, esses caras cagam pelo um clube centenário que é o Vasco da Gama. E por isso, o do Botafogo, não. Um cara digno, um cara que pode ter certeza não está representando a todos os brasileiros e ao futebol do Brasil. Poderemos ter sim resultados, pessoas presas, pessoas, jogadores também que podem ser banidos do futebol. Precisamos ter uma CPI que continue com essa investigação e que, se for para parar esse campeonato, filha de uma puta, que pare. Porque chega de sacanagem, e o VAR só veio para isso. O VAR veio para piorar uma situação que já vinha sendo ruim, com resultados de juízes fazendo muitos erros de arbitragem, que a gente não diz erros. A gente pode dizer assim, que há juízes mal intencionados, pessoas mal intencionadas, principalmente com alguns clubes. E o Vasco é um desses clubes prejudicados antes da existência do VAR. Diga de passagem aquele campeonato de 2011, onde o Vasco perdeu 15 pontos com lances de erros de arbitragem que deram para o Corinthians o título. Olha para quem foi, o Corinthians. Se não é Corinthians e não é o Flamengo, pode ter certeza, se tiver uma outra equipe disputando esse título, essa equipe não pode ser campeã pelo sistema, pela manipulação de resultados. E é por isso que a gente aqui vai apoiar o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, que está representando o Vasco nesse momento. Não só o Botafogo, está representando o futebol brasileiro. Enquanto a gente tem vagabundos hoje sentados na cadeira da presidência da SAF norte-americana, que está no Vasco, um ex-traficante de drogas que está cagando e andando pelo Vasco da Gama, temos um outro norte-americano honrado e um cara que pode ter certeza, pode mudar o rumo de uma competição que hoje tem várias situações, várias sacanagens, beneficiando alguns clubes e fudendo com outros. A gente estará aqui com o canal Russo Vascaíno. Tudo o que acontecer em relação a essa CPI aí, comandadas pelo relator Jorge Cajuru e pelo senador também Romário, pode ter certeza que a gente vai estar apoiando. Muita gente falando merda, muita gente denegrindo a imagem de John Textor. Sabe por causa de quê? Eles têm rabo preso.
Eles sabem da sujeira, da pilantragem e da sacanagem que acontece hoje no Campeonato Brasileiro com essas manipulações de resultados por casas de apostas. Vamos estar aqui com toda certeza fazendo qualquer tipo de notícia que acontecer, a gente vai estar mostrando aqui no canal Russo Vascaíno com toda certeza. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço e um ótimo feriado aí para os cariocas no dia, celebrando o dia de São Jorge. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto.